começar aqui agora. Começando a gravação, agora a gente está gravando. A gente está aqui gravando e essa aula nós vamos subir. Existe uma área de membros que eu vou criar exclusiva para capacitação de destino com senha, só para os alunos, né? Então, não vai ficar solto no YouTube, não. Ele vai ficar dentro de uma área com senha. Você é aluno, então você vai poder ter sua senha e seu acesso às aulas. Essa é uma ideia que eu estou tendo aí para poder a gente valorizar mais esse processo, porque ou a gente valoriza o processo ou ele se torna banal. E eu não quero banalizar uma coisa tão importante como essa formação. A capacitação de destino, ela tem o poder de um seminário, gente. Sem dúvida nenhuma, eu conheço todo o currículo e ele é muito forte se a gente aplicar corretamente, certo? Então, de um seminário curto, naturalmente. Mas a gente não pode, então, banalizar, deixar solto, somente para pessoas realmente que tenham interesse, certo? E que levem a sério esse processo, certo? E o levar a sério, para mim, ele é medido dentro do que vocês apresentam, né, como participação durante as salas de aula, durante as aulas, e o comprometimento também está estudando o livro, tudo direitinho. Na semana passada, por exemplo, o Deise me falou que tinha estudado a lição. Isso é importante, às vezes a gente não pode vir, mas tem a lição, mas a gente estuda a lição em casa, certo? E gravando, para quem tem compromisso, vai lá e assiste a aula depois, porque isso traz um enriquecimento muito grande. Todo aprendizado ele funciona dessa forma, na escola, na Bíblia, é sempre assim, é você ter esse envolvimento. Não está aqui somente para que eu te veja, mas está aqui também com essa condição, né, de estar realmente aqui. Não está aqui e está fazendo outra coisa, mas a presença é o mais importante de tudo. Quem chegou aí, eu não estou vendo o rosto, por favor, tire o áudio. Eu estou vendo uma garrafa de água aí, mas tudo bem, vamos lá. Queridos, vamos começar aqui. Eu queria saber do seguinte. Eu queria escolher duas pessoas especificamente. Quem aqui não nasceu no Evangelho? Não nasceu no Evangelho. Você não nasceu, Deise. Quem mais? Eliane também não. Nira também não. Certo. Certo. Gabi nasceu no Evangelho? Também não? Pronto, então eu vou escolher aqui. Eu quero que vocês me falem. Qual foi a primeira vez que falaram da palavra para você? Certo? Eu vou escolher. E como foi falado? Certo? Como a pessoa, se você se lembra desse dia em que pregaram para você. Como foi falado? Certo? Então eu vou perguntar. São 4 perguntas que eu tenho. Eu vou escolher 4 pessoas. E essas 4 perguntas, cada uma de vocês, eu vou fazer uma pergunta. Então eu vou começar com Gabi. Certo? Aonde foi que falaram do Evangelho a primeira vez para você, Gabi? Abre o seu áudio. Eu acho que Gabi, a internet dela caiu. Travou. Então eu vou falar com Deise. A paz do Senhor, bom dia para todos. Quando falaram do Evangelho para mim, isso? É a mesma pergunta? Quando falaram do Evangelho para mim, eu ia fazer 12 anos. Uhum. Foi uma vizinha minha, ela era crente, e a filha dela era minha amiga, então ela falou para mim do Evangelho e me levou para a igreja. E eu fiquei indo para a igreja. E na minha casa ninguém, né, era crente. E assim, além de não ser, era casa de bamba mesmo, era uma farra só. Então ali eu fiquei, mas depois eu fui me distanciando, aquela vizinha se mudou e tal, e aí eu saí completamente e fui ver minha vida. Não culpo ninguém, não, né? Mesmo com 12 anos, porque Daniel ele era um menino e ele se cobra de mim. Daniel era um menino. Depois, minha irmã Denise se converteu e aí foi trazendo a palavra. E quando eu estava com 29 anos, eu aceitei Jesus.
Com 29 anos eu aceitei Jesus. E aí pronto, no dia 6 de março de 94, eu voltei para os pés do Senhor. Certo. Aí eu aceitei Jesus ali, naquele dia. Você aceitou ali naquele dia? No dia 20, no dia 6 de março. Pronto, ótimo. Então foi uma abordagem de rua, assim, digamos assim, de amigos, de relacionamento. Uma abordagem. Exatamente. Ali E aí, a essa altura, a Denise já tinha ido, minha mãe já tinha ido, e eu fui a terceira da casa nessa fase aí. Pronto, maravilha. Deixa eu perguntar agora para a Gabi, que seria a primeira, mas na hora ela desconectou. A segunda a pergunta que eu tenho a fazer. Que já seria uma resposta negativa de Daisy. Ó. Veja só, essa resposta, essa pessoa que estava testemunhando para você, Gabi, essa pessoa a primeira pessoa que pregou para você, ela foi eficaz na hora. Aliás, não, de Daisy ela também aceitou Jesus, então foi eficaz. Você aceitou logo Jesus? Foi de imediato? Como é que aconteceu isso na tua vida? Pastor, como o senhor sabe, eu cresci no Evangelho, então não teve aquele momento, aceitei Jesus, então, desculpa, não teve aquele momento. Então eu vou perguntar a Eliane, que foi a que estava na terceira da lista. Vai, Eliane, responda aí. Eu, desde a minha adolescência, sempre fui ligada ao catolicismo, né? Sempre fazendo parte do grupo de jovens, fiz primeira comunhão, aquela sequência toda do catolicismo. Depois dei uma abandonada, e aí tem o quê? Menos de 10 anos que eu aceitei Jesus. Agora a pessoa que me apresentou, ela sempre me acompanha, sempre me incentiva, sempre me dá força. Quem me apresentou foi Francis, todo mundo conhece. Que legal, que bom. Então ela sempre está ali pegando no meu pé, sempre me dá uma leitura para eu ler, sempre manda um louvor novo, sempre compra um livro para mim. Então é uma pessoa que sempre me acompanha, mesmo eu não estando mais congregando na mesma igreja. Então ela foi uma espécie de uma discipuladora para você, né? Uma pessoa que esteve ali do seu lado, né? Olha aí que papel importante agora que a gente viu, que inclusive cabe ao líder, né, de células, que é uma coisa que a gente está aprendendo aqui, esse líder de células, esse papel da discipuladora. Isso é uma, digamos assim, um talento muito bom de Francis, né? Pena que ela não se interessa em ficar com a gente, mas também ela tem a igreja dela, deixa ela lá quieta onde ela está. Né? Vamos lá, Nira, você pode falar agora? Posso sim. Pronto, ela aprendeu a mexer, eita coisa boa. Me diga aí, Vá, como a pessoa... Olhe bem, pai. Diga. Não, pode completar. Assim, como a pessoa que pregou para você te abordou? A primeira pessoa que pregou para você? Ou se houve essa pessoa? Olhe bem, não foi assim uma abordagem, foi um convívio. Certo. Minha avó era idólatra. Minha avó era idólatra. Minha avó idolatrava São Cosme, São Damião, tudo, e eu cresci assim. Quando eu tinha mais ou menos uns 10, 12 anos, um dia eu chegando na casa dela, um dia não, eu fui à casa dela e ela me disse que teve um sonho maravilhoso, e de manhã ela levantou, queimou todas as imagens e foi ser crente. Certo. Queimou tudo, fez uma fogueira no quintal, e daquele dia em diante ela ia servir. De lá só tinha Assembleia de Deus, lá na minha cidade. Aí ela começou a frequentar. De vez em quando que eu ia na casa dela, tinha alguém pregando lá. Certo. E eu falava assim, quando eu tiver velhinha, que nem a senhora, eu vou ser crente. Olha aí, profetizando, tipo assim, vou aproveitar, eu vou ser crente. Mas aí ela faleceu e tal, passou o tempo, e eu, como casei na igreja católica, fiquei ligada à igreja católica. Ao fazer encontro de casais, eu me decepcionei muito com a igreja católica. Sim. Então, o que é que aconteceu? Eu comecei a sentir vontade, eu mesma, de aprender aquela Bíblia que ela lia e buscava, assim, mesmo sendo analfabeta. Olha aí. Eu digo, minha avó era analfabeta. Encontrava os versículos da Bíblia, ou talvez decorasse e falava para mim os versículos. Então, eu quero aprender a Bíblia, porque se ela não tinha a capacidade intelectual, né, por assim dizer, e conseguiu chegar tão longe, por que eu não conseguiria? Aí, pronto.
Quando como é que diz? Eu estava morando em Maragogipe, aí eu vim para aqui, aí essa vontade acendeu de eu querer aprender. Aí andei numa denominação que não aprendi nada e fui para outra, aprendi e fiquei. Mas eu creio que tudo que eu trouxe, tudo que eu me transformei, foi muito por conta do exemplo e do testemunho de minha avó. Oh, maravilha. Você vê como o testemunho é poderoso, né? E o testemunho ele age tanto na pregação como na convivência, certo? Então, muitas vezes, amigos nossos, eles vão, através do nosso testemunho de vida, de transformação, de mudança e de se achegar a Deus, eles podem ser atraídos para o Evangelho. E para outras pessoas, no caso de Eliane, por exemplo, que alguém pregou para ela, alguém levou ela, convidou para ela conhecer a fé, conhecer a igreja, conhecer o processo, isso fez transformação. Agora aqui eu vou passar para a Nea, né? Assim, Nea, você, todo mundo está falando um pouquinho. Gente, aqui é lugar de falar. O que você pode acrescentar? Você ouviu aqui 3 testemunhos, certo? O que é que você pode acrescentar sobre o evangelismo? Sobre o evangelismo. O que é que você podia assim, acrescentar além da sua vida, além da pregação? Uma coisa, qualquer coisa que pudesse somar, né, digamos, a esse bate-papo. Qualquer coisa na sua cabeça que você acha que falta, ou que você acha que você poderia fazer, ou que você acha que outras pessoas poderiam fazer, né? Vou falar no caso eu. Isso. Eu preciso me engajar melhor. Você precisa se dentro engajar da melhor. palavra. Dentro da palavra, certo. Porque é isso. Né, você não está engajado? Sim. Mas, na verdade, nós não fazemos... Acho que ninguém no mundo faz tudo que está ali dentro da palavra, né? Uhum. Eu preciso fazer mais. Entronizar, assim, eu preciso entronizar que tudo que eu venha falar, eu possa estar citando a palavra. Muito como bem. se fosse assim, quando falar, confirmar com a palavra. Entendi. Eu preciso disso. Você acha um dia eu chego lá. Você acha que é mais conhecimento bíblico que você precisa, então? Pastor, porque quando o senhor tem um conhecimento bíblico, acho que a sua vivência se torna melhor. Até a sua intimidade com Deus, eu acho que é outra. Sem dúvida. Porque você não vai conhecer... Você só falar. Você não precisa falar e não fazer, né? Pronto, isso aí. Então você precisa dessas duas coisas. Viver, né? Isso. Viver. Isso. E eu preciso realmente... Ok, bem acrescentado. Muito bem acrescentado mesmo. Ok, gente. Então é isso, né? A lição de hoje é a arte de ganhar. Certo? Eu acho que esse é um dos maiores desejos que todo crente tem. Pode tirar seu áudio agora, né? Certo? É um dos maiores desejos. O vídeo não, viu, Nira? É só o áudio. Eu quero ficar olhando no rosto. Aí tem 2 pessoas aí que eu não estou vendo o rosto. Eu quero ver o rostinho. Tá certo? Então existem... eu acho que esse é o maior desejo de todo crente. Certo? É poder testemunhar. É poder ganhar almas. Dá uma alegria, né? Quando você tem uma pessoa que você sabe que foi a sua vida, o seu testemunho, né? Que atraiu aquela coisa para Jesus. E você conhecia aquela pessoa antes... Né, de Jesus, e depois você vê ela transformada, sendo transformada a cada dia, sendo impactada pela palavra. Isso é uma delícia, certo? Isso é uma delícia. Então nós vamos aprender hoje a arte de ganhar através da vida assim, eu acredito que foi o maior ganhador de almas da Bíblia, né? Porque apesar da gente ter visto o poder na vida de Pedro, ele ganhando 3.000, 5.000 de uma vez, mas quem expandiu o evangelho mesmo a um nível mundial, certo, foi o apóstolo Paulo. Aí a gente vai aprender um pouco hoje sobre isso. Eu vou passar agora para a segunda parte da aula, certo? Eu espero que vocês tenham trazido papel e caneta, não só para anotar o que a gente vai falar aqui, apesar de que eu vou disponibilizar esse slide para vocês vão poder baixar para o computador, para o celular de vocês, o slide que a gente vai passar aqui.
Mas depois tem algumas coisas que a gente vai compartilhar também por escrito, vocês vão escrever para mim e a gente vai compartilhar aqui na aula, tá certo? Então vamos lá, vou compartilhar minha tela agora. Por favor, se der algum problema, certo? Eu vou pedir a Daisy, certo? Para o quê? Na hora ligar o áudio e dizer, pastor, não estou ouvindo, pastor, não estou vendo, tá certo? Então na hora fica a Daisy eleita aí para poder compartilhar os problemas que tiverem, se vier acontecer algum problema durante a transmissão, tá certo? Então vamos lá. Nea fica responsável por chamar as pessoas caso caia a ligação, passar o zap para a pessoa sair o porquê e aí pedir para poder retornar, pegar o link e repassar para a pessoa lá. Tá certo? Beleza assim? Vamos lá, pessoal. Vou compartilhar agora aqui a tela. Certo? Então vamos lá. Tá todo mundo vendo? Daisy, me responda aí se vocês estão vendo. Vendo e ouvindo. Ok, beleza. Então vamos voltar aqui que está já no finalzinho já do slide. Então vamos lá, então vamos falar sobre a arte de ganhar, né? Que o apóstolo Paulo, ele foi esse ganhador de almas, né? Um verdadeiro missionário. Certo? Então um dos maiores homens da história que foi usado por Deus para ensinar a arte de ganhar foi o apóstolo Paulo. Pra você ter uma ideia, gente, ele escreveu 13 livros do Novo Testamento. O Novo Testamento tem 27 livros. Ele, pessoalmente, escreveu 13. Existem 2 discípulos dele que escreveram mais dois evangelhos, que foi o médico Dr. Lucas e João Marcos, que é o Marcos. E além também de João Lucas ter escrito, certo, o livro de Atos, né? Que Lucas foi um discípulo de Paulo. Então, se a gente somar mais esses 13 com mais 3 são 16 de 27 livros. Isso sem falar das referências que o próprio apóstolo Pedro faz nas epístolas dele a Paulo, como sendo uma pessoa que deveria ser lida, né? Que ele ensina bastante. Mas qual era a característica de Paulo? O que é que tornava Paulo uma testemunha eficaz? Ele era uma testemunha, ou seja, ele era um pregador. Tudo isso que nós falamos anteriormente, eu utilizei a palavra quem pregou para você, mas na verdade o termo certo é quem testemunhou para você. Então, por que Paulo era uma testemunha eficaz? Quais eram as características que faziam Paulo ser uma testemunha eficaz? O que fazia dele uma testemunha eficaz? Interessante que eu vi isso Nea falar e eu achei que estava bem de acordo com o ensino de hoje. O que é ser uma testemunha eficaz? Gente, uma testemunha eficaz fala sempre de Jesus. Ele reconhece Jesus o tempo todo na vida dele. Outra coisa também que uma testemunha eficaz faz é motivar. A palavra de uma testemunha eficaz é sempre motivando através de suas palavras. E com isso, a linguagem dessa pessoa deve ser sempre uma linguagem positiva. Ou seja, uma linguagem de que tem um impacto positivo na vida de outras pessoas. Então a pessoa tem uma dificuldade, ela tem um vazio emocional, como é o próximo ponto, você vai trazer uma palavra que preencha esse vazio, respostas para a vida dela, respostas para o momento dela, né? E essas respostas, elas precisam ser acompanhadas de quê? Do seu testemunho pessoal, dos vazios que foram preenchidos após você conhecer ao Senhor. Às vezes, irmãos, a gente cobra das pessoas um nível de conversão que não é o que ela terá ao longo de sua vida e que ela só vai alcançar na glória ou após uma etapa. Por exemplo, na vida de Pedro, quando Jesus estava para ascender aos céus, depois de Pedro negar Jesus 3 vezes, Jesus chega para Pedro e diz assim, quando te converteres? Ou seja, Pedro passou 3 anos e meio ao lado do Senhor e só se converteu com a descida do Espírito Santo. Às vezes nós precisamos ter também essa experiência com o Espírito Santo de uma forma eficaz e profunda e com fé para que nós possamos ter os vazios emocionais nas nossas vidas preenchidos. Uma terceira coisa, quinta coisa que uma testemunha eficaz ela precisa é
utilizar diversos recursos. Aqui, por exemplo, nós temos 5, 6 pessoas, eu não sei se chegou mais ninguém, que eu não estou vendo, certo? Mas 6 ou 7 pessoas que tem aqui na sala agora, e cada uma de vocês tem um dom. Umas cantam bem, outras amam, outras servem, outras cozinham, outras estão sempre fazendo uma habilidade distinta. Deus quer que nós utilizemos todas as nossas habilidades e os recursos para ganhar o Senhor. Porque existem pessoas que são ganhas por arte, sabia? Existem igrejas nos Estados Unidos, a igreja Bethel, por exemplo, que é uma igreja que eles trabalham muito forte nas artes. Eles têm um louvor maravilhoso, aquela música Para Sempre é exaltado. É uma música de origem lá da igreja Bethel. Tem outras músicas que eles fazem também, que o pessoal canta aqui em português, a gente não sabe que é de lá. Mas eles têm no altar, na hora da pregação e do louvor, uma artista pintando quadros naquela hora ali, certo? E muitas pessoas são alcançadas por essa arte do quadro. Às vezes uma dança, uma coreografia, a sua canção, você tem a habilidade de cantar e as pessoas se tocam, se emocionam com a música, porque, ó, gente, essa parte emocional é muito importante. Por muito tempo, o Evangelho focou somente em que tudo deveria ser espiritual. Mas muitas vezes não é possível alcançar o espírito de alguém sem passar pela emoção. Porque se deixar a pessoa exclusivamente na razão, a razão vai estar sempre olhando para o mundo. A razão vai ser sempre olhando para os sentidos. Para o que ela ouve, para o que ela sente, para o que ela toca, para o que ela vê, né? Então, quando você permite que a emoção seja tocada, a emoção abre a janela do espírito e a pessoa tem a capacidade de enxergar além dos fatos. Por favor, quem tiver com o áudio aberto aí, clica aí no botãozinho, né? E o sexto é: assegure-se de que a sua mensagem está a resposta à necessidade. Esse é o maior segredo de todos, certo? Antes de você falar para alguém, você precisa saber qual é a necessidade que ela tem. Por exemplo, às vezes, nós queremos pregar sobre casamento para solteiros. Não adianta, certo? A não ser que seja uma mensagem de preparação para um casamento. Você quer falar de saúde de cura, por exemplo, para pessoas que estão saudáveis, certo? Então, a necessidade da outra pessoa, certo? Ela está sempre em primeiro lugar. Lembra que Jesus, quando era abordado ou abordava alguém, ele sempre perguntava: o que queres que eu te faça? Por quê? Porque Jesus queria atender as pessoas dentro da necessidade. Então, quando estamos pregando o Evangelho, falando, testemunhamos, nós precisamos ter essa consciência da necessidade do outro. Hoje eu tô cada vez mais estudando sobre isso, através de grandes igrejas, através de pastores que conseguiram atingir muitas pessoas. E às vezes tem muita coisa que é mistificada, dizendo assim, que o Espírito Santo vai te guiar, ele vai me guiar, mas dentro da necessidade do meu povo, certo? Porque não adianta eu ficar desconectado das pessoas, certo? E não ter conexão e só considerar a conexão com Deus, se Deus diz que eu preciso me conectar com as pessoas e com Ele. Porque através dessa conexão, Ele vai me dar as ferramentas, Ele vai me dar os recursos que eu preciso para alcançar essas pessoas, certo? Se alguém quiser fazer uma pergunta, pode abrir o seu áudio e dizer: pastor, me explique melhor isso aí, tá bom? Vocês fiquem à vontade. Tá? Vamos passar para o próximo tópico, que é o seguinte. Olha o que Paulo diz: contudo prego o evangelho... Pastor. Oi, diga. Qual é a dúvida? Ficou aonde? Só na última, no sexto item, o senhor deu um exemplo de aulas ou aconselhamentos
Não para casar, pessoas já casadas, assim, para quem vai casar, é isso? Não, eu disse assim, você falar sobre casamento para pessoas que não são casadas. Você está entendendo? Que é desconectado da necessidade. Então, Não, para essas pessoas, quando você vai falar de casamento, você não, vai é porque falar da preparação para se casar. Você está entendendo? E só no dia a dia do casamento é que você vai falar para as necessidades do casamento dentro daquilo que ela precisa. Por exemplo, se você não, mas se você estiver vivendo um momento de, sei lá, de conflito com seu esposo, se uma pessoa, você não, eu não vou profetizar na vida de todo mundo vive, né? É. Aí todo mundo tem. Exatamente. Não é profetizar, é uma realidade. Isso. Né, filho? Aí não pode fugir da realidade. Não. Conflito todos os casais têm. Se um casal dizer que não tem... É exatamente aí nesse ponto não que eu tá estou vivo. tocando. É nesse ponto que eu estou tocando. Certo? Como, por exemplo, um marido pode ser ganho para Jesus se a esposa ou se não dá o verdadeiro testemunho? E às vezes o que é que precisa? Certo? De uma palavra que mostre qual é a necessidade daquela pessoa de fazer com que o Senhor seja visto e seja alcançado. E às vezes isso vai levar anos e anos e anos e anos. Conflitos no casamento. Por que está acontecendo os conflitos? Aonde estão acontecendo os conflitos? E o seu depoimento, o seu testemunho de solucionar o conflito. Se você não tem um testemunho desse, certo? Você vai procurar dentro de outras coisas. Entendeu? Mas o que eu falo aqui, a mensagem está de acordo com a necessidade. Então, se você está pregando para um casal, certo? Vai ser dentro da necessidade dele. O que o casamento fez, o que a conversão, por exemplo, na minha vida de Rosângela, a conversão salvou nosso casamento, certo? Então eu posso testemunhar sobre isso. Deixei de ter conflitos? Não. De vez em quando ainda tem um conflitozinho. Mas hoje a gente sabe solucionar esse conflito no Senhor, o que é diferente do padrão do mundo. Mais alguma resposta? Ou satisfez essa resposta, né? Né? Pode seguir adiante. Okay. Pode seguir adiante. Vamos lá. Valeu. O apóstolo Paulo diz: contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. E ai de mim se não pregar o evangelho. Olha como Paulo se sente. Ele se sente compelido a pregar o evangelho, certo? E ele pensa, pelo que o evangelho fez na vida dele, certo? Ai dele se ele não pregar, né? Então, o apóstolo Paulo, ele sentia a responsabilidade. Não é uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte, irmãos, não é uma obrigação pregar o evangelho, é uma responsabilidade. Entendeu? Porque se você trata o evangelho como obrigação, isso vai ser ruim. Mas vamos ver isso mais adiante, né? Então veja só, quantas cidades o apóstolo Paulo alcançou nas suas viagens missionárias? Tá aí, ó. Todas essas cidades aí. Isso aí é o mapa das 13 viagens, das viagens missionárias de Paulo, que foram 13 viagens, mais uma viagem, 3 viagens, mais uma viagem a Roma. Vou citar aqui, ó, todas as cidades. Eu não vou ler tudo, não. Esse aí vai estar depois para vocês. Vocês podem depois lerem, certo? Mas, ó, Gaza, Jerusalém, Jope, Samaria, Cesareia, Damasco, Antioquia, Tarso, Chipre, Pafos, Derbe, Listra, Icônio, Laodiceia e Colossos, Antioquia, Mileto, Pátimos, Éfeso, Troade, Filipos, Atenas, Corinto, Tessalônica e a Bereia. Essas, Macedônia, Malta e Roma. Então, todas essas foram as cidades que Paulo visitou durante a sua vida e levou o evangelho até essas cidades. Todo esse estudo aí está com embasamento bíblico. Então você pode ler, inclusive, a passagem onde ele cita essas cidades, certo? Vamos lá. Agora, Paulo, ele tinha alvos definidos, ele não ia à toa. E é uma coisa que é importante, a igreja também dos tempos modernos, é uma igreja que está entendendo a importância do planejamento, a importância de você prever o que você vai fazer. Porque quando você profetiza, você está planejando, você está estabelecendo uma visão, certo? Então eu profetizo na sua vida que você será uma pregadora do evangelho. Eu estou estabelecendo uma visão sobre a tua vida. Eu estou estabelecendo um projeto de Deus sobre a tua vida. Eu estou estabelecendo um plano diante do Senhor.
Aí o que acontece? Você precisa agora definir como essa profecia se cumpre e não deixar simplesmente que a vida te leve. E Paulo tinha isso. Atos 15, 36, Paulo chama Barnabé e diz assim, ó, voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor para ver como estão indo. Então Paulo ele tinha em mente o que ele ia fazer. Por várias vezes nós vimos o apóstolo Paulo citar, por exemplo, que ele não conseguia, que ele queria ir para tal cidade. Por exemplo, acho que é Atos 21, ele estava pretendendo ir para Roma, aí veio as filhas de Ágabo, profetizaram que ele seria preso, mas era um plano que ele tinha ir para Roma. E ele manteve-se firme. No seu projeto, né? E foi até o final em Roma, foi preso e a gente conhece toda a história, né? Uma outra coisa que o apóstolo Paulo entendeu é que entendeu que ser um privilégio e não um fardo, ou seja, pregar para Paulo era um privilégio. Olha só, continuando aquele texto, nós lemos 1 Coríntios 9,16, nós vamos ler agora 1 Coríntios 9,17. Porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo a uma incumbência a mim confiada. O que é que o apóstolo está dizendo aí? Ele está dizendo o seguinte, quando você prega de livre vontade, você tem uma recompensa. Deus se agrada, se alegra. Quando você prega por obrigação, olha só, você está fazendo a mesma coisa, pregando. Mas uma é por livre vontade e a outra é por obrigação. Aí o que diz a palavra? Eu estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Você lembra daquela passagem onde Jesus fala sobre o servo infiel, onde ele depois de passar o dia inteiro trabalhando, ele serve ao patrão e só depois é que ele come? Aí Jesus chama o quê? De servo infiel, né? Servo inútil, que só faz aquilo que manda. Então é exatamente isso aí que o apóstolo Paulo está dizendo. Ou seja, fazer o que manda não é fazer o que manda por obrigação, é diferente de fazer o que manda por livre vontade. Quando você tem o desejo, a vontade, você faz disso um privilégio, então isso torna uma recompensa para a tua vida, certo? Isso se faz como uma recompensa. Isso se faz como um estilo de vida na sua vida, né? Então, esse é o estilo de vida na vida de Paulo. Atos 20, 24, ele diz assim, ó, todavia não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me fez, que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Gente, esse é o principal testemunho, ou principal missão de nossas vidas, sabe? O posicionamento que Léa colocou aqui é importantíssimo, porque às vezes a gente fica esperando estar pronto para pregar, mas na verdade o que nos faz prontos, o que nos prepara, o que nos lapida é se você primeiro começar a pregar, porque você vai entender através da pregação que a sua vida ela vai sendo transformada à medida que você vai compartilhando aquilo que você crê. Aí, quando você crê, não quer dizer que você já está pronto, mas quando você crê e você prega, é como Michelangelo, né? Michelangelo diante de uma obra. Uma vez chegaram para Michelangelo e perguntaram como ele fazia esculturas tão bonitas, né? A partir do mármore. Ele fazia esculturas na mármore, né? Ele dizia assim, eu simplesmente olho para um bloco e tiro as imperfeições. Né? Então, quando ele olhava para um bloco, ele já via a escultura pronta. Então, você já está pronta. É a pregação que vai ser o trabalho que Deus vai fazer lapidando na tua vida e vai te deixar pronta para esse momento. Outra coisa
Paulo não tinha interesse pessoal. Apesar de ele falar aqui atrás, ó, se prego de livre vontade tenho recompensa, não era isso que ele focava, certo? Ele dizia o seguinte, já está no verso 18, pois qual é o meu galardão? Qual é a minha recompensa? Apenas esta, que pregando o evangelho eu apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos de pregá-lo. Ou seja, apesar de ser um privilégio, você prega não esperando nada em troca, certo? Não ficando focado nessa recompensa, mas pregando porque entende que isso vai trazer benefício para outras pessoas. Se você acha que o evangelho trouxe benefício para você, você não quer que outras pessoas tenham o mesmo benefício que você teve? Então isso é importante. Uma vida de pregação, uma vida no qual o nosso testemunho seja eficaz, carece de que nós tenhamos esse entendimento, que pregar o evangelho você está ajudando outras pessoas, e não para si. Porque se você está fazendo para si, você não vai conseguir enxergar a sua recompensa. Ou você não vai conseguir alcançar a recompensa. E, finalmente, ele tinha um coração de servo. Então, o apóstolo Paulo, ele tinha um coração de servo. A Bíblia diz assim, porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Então, Paulo ele estava disposto a servir. Ele estava disposto a servir as pessoas para alcançar o maior número de pessoas possível. E foi dessa maneira, da preparação do apóstolo Paulo, da disponibilidade dele para Deus, foi que Paulo foi guiado pelo Espírito Santo. E aí o último texto, Atos 16, 6 a 10, que diz assim, Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira de Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, no qual o homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava, passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve a visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o evangelho. Viu o que é que acontece na disposição de servir? Paulo tinha até o desejo de pregar na Frígia, na Galácia, na Mísia, em Troade, mas o Espírito Santo queria que eles fossem até a Macedônia. Então, quando você se coloca, queridos, entende o privilégio, ou entende que o evangelho, pregar o evangelho é um privilégio e não uma obrigação, um fardo. Quando você faz isso sem interesse pessoal, quando você se coloca como servo, Deus te guia até os lugares onde você vai obter o sucesso que você precisa para alcançar as pessoas, as almas. Mas para isso é preciso o quê? Começar a fazer. Será que Paulo, em 3 dias somente, que ele passou cego, ele foi totalmente transformado? Eu não acredito que tenha sido 100%, mas o necessário para que ele começasse a pregar o evangelho. Eu creio também que é assim com cada um de nós. Deus vai lapidando a nossa vida ao longo da nossa existência, ao longo da nossa história. Amém? Glória a Deus. Vamos voltar aqui. Eu vou encerrar aqui a transmissão. Glória a Deus. Vocês entenderam direitinho? Amém? Posso ver o rostinho de todos? Queria ver o rostinho aqui. Tem gente que está com a câmera apontada para o micro-ondas. Tem outros que estão aqui sumidos. Jajalzinha, só estou vendo a foto dela. Tem Marnine. Quem foi que chegou de novo? Cleide, né? Tem dois acessos de Cleide. A Nira onde está? Ela deixou lá e foi lá para dentro. Tá certo, deixou o celular na cozinha e foi lá para dentro, mas tudo bem. Glória a Deus. Entenderam, amados? Vocês têm alguma pergunta a fazer? Vocês querem compartilhar alguma informação? Acrescentar, somar ao que foi colocado aí? Compartilhar
Oi? Compartilhar alguma coisa? Ao que ouviram? Não? Jura que vocês não querem? Tá bom, então. Então vamos passar para a próxima etapa. Certo? Essa etapa agora aqui é o seguinte. Essa etapa agora aqui é uma etapa de compartilhamento. Eu queria que todo mundo abrisse agora a Bíblia aí, certo? Em Atos capítulo 17. Atos capítulo 17. Atos capítulo 17. Vamos ver aqui onde é que eu quero que vocês leiam. Ó, esse texto aqui, amados, a partir do versículo 15, o apóstolo Paulo, ele chegou à cidade mais intelectual da época. Ele chegou a uma cidade chamada Atenas. Atenas, certo? Então, em Atenas, era considerado o local onde a cidade mais... onde toda a filosofia da época, todo o conhecimento da época era produzido. E ele chegou lá e ele chegou causando impacto. Ele chegou aí no verso 16, 17, 18, ele chegando, né? Vamos dizer assim. Então eu queria que cada um lesse. Eu vou pedir aqui a Deise para ler o versículo 15, Jaqueline o 16, Gabriela o 17 e Eliane o 18, certo? E depois eu vou pedir às outras pessoas, quando forem colocando suas carinhas aí, que vou lendo também. Lê aí, Deise, o capítulo 15. Os irmãos que protegiam Paulo o levaram até a cidade de Atenas. Depois voltaram para Bereia, levando um recado de Paulo. Ele pedia que Silas e Timóteo fossem encontrá-lo em Atenas o mais depressa possível. Pronto, já que leu 16 aí. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, revoltava-se nele o seu espírito, vendo a cidade cheia de ídolos. Verso 17, Gabi. Gabi? De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. 18, Eliane. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, e uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhe anunciavam a Jesus e a ressurreição. Versículo 19, Deise. Aliás, não, versículo 19, Nira. Atos 17 e 19. Pode botar sua carinha aí, né? Você vai ler também, viu? Pastor, eu abro a Bíblia. Tá A Bíblia está no Zap aqui, ou no aplicativo. Oh, meu Deus. Mas dá para abrir a Bíblia. Eu tô lendo pelo celular também, né? É isso, eu tô abrindo, isso. Mas eu não posso ficar com a tela, entendeu? Eu só estou na tela da Bíblia. Tá bom, tudo bem. Fale, Nira. Atos 17 e 19. Quem está no 19? É Nira. Ou não tá? Não tá. Fale o 19. Nira tá aí? Eu acho que não, né? Ela tinha respondido, né? Tá não. Eu? Não. É. Eu falo? Fale. Tá. E tomando o levaram ao aerópago, dizendo:
poderemos nós saber que nossa doutrina é essa de que falas? Certo. Fale, e desde agora vai para o 20. Pois você diz algumas coisas que nos parecem esquisitas e nós gostaríamos de saber o que elas querem dizer. 21, Gabi. Gabi não, é Jaque. Ora, todos os atenienses, como também os estrangeiros que ali residiam, de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de contar ou de ouvir a última novidade. 22, Gabi. Estando Paulo no meio do aerópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. 23, Eliane. Supersticiosos. Porque, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais. Não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Verso 24, né? Neinha? Cleide, você tá aí? Deise, 24. Deus que fez... Você não ouviu, não? Não vi, não. Pode Lê ler. você. Lê você, Dé. Eu já saí de lá da Bíblia. Ah, então tá. Agora, vai, você tá aí, vai que eu vou retornar. Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. É o Senhor do céu e da terra e não mora em templos feitos por seres humanos. Lê o 25, né? Nem tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Verso 26, Jaque. E de um só fez todas as raças dos homens, para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhes os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. 27, Gabi. Se buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. 28, Eliane. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. 29, né? Léa. Deise, 29. E já que somos filhos dele, não devemos pensar que Deus é parecido com um ídolo de ouro, de prata ou de pedra, feito pela arte e habilidade das pessoas. 30, né? Eu tirei o fone aqui para ver se melhora. Certo. Mas Deus não levanta os tempos da ignorância. Tirei o fone, tá ouvindo? Maravilhosamente Manda agora bem. que todos os homens em todo lugar se arrependam. Aí vem agora Jaque. Porquanto determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que para isso ordenou. E disso tem dado certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Gabi. Como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. Eliane. E assim, Paulo saiu do meio deles. E Léa fecha. Léa fecha. Cleide está com três entradas aqui. Deixa eu remover uma aqui. Deixa eu remover. Não tá ouvindo não, pastor? Não estou ouvindo. Tá me ouvindo? Agora tô.
tirei o fone. E... Crê em Deus, Pai. Bora. Retornando. Vá. Todavia, alguns homens aderiram a ele e creram, entre os quais Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome Damaris, e com eles outros. Pronto, muito bem, né? Então nós vimos aí Paulo pregando no meio dos idólatras de lá de Roma, ou melhor, da Grécia, a cidade mais populosa, mais pujante, de cultura mais pujante, né? O que é que vocês, cada um pode falar? O que foi que você viu de especial Paulo pregando no meio de uma comunidade tão inteligente, tão instruída, certo? Como era essa comunidade de lá de Atenas. E ele estava bem no templo, né? Bem no meio da idolatria. Né? Ele estava falando justamente para aquelas pessoas que tinham adoração àqueles deuses. E ele veio trazer algo que era completamente novo para aquelas pessoas. Qual foi a característica, né, principal? Qual foi assim, a visão que você teve, certo, a respeito de como Paulo se portou, né? E que você pode absorver isso para a sua vida? Perguntar. Fale, Jaque. Estou sentindo que você quer falar. Tá sem som. É que esse negócio de ligar áudio, desligar áudio. Vamos lá, vou deixar o de todo mundo Então, ligado. pastor, ele fez a parte dele, né? Uhum. E, na minha opinião, ele estava no meio de intelectuais e ele teve o espírito de ousadia e ele fez a parte dele. Se a gente pega... Não foram todos que seguiram a ele. Uhum. Se a gente pegar aquele texto que a gente estudou mais cedo, né, e a gente verificar o versículo 19, certo? Do capítulo de 1 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 19. Olha o que diz aqui, ó. Porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Será que é possível a gente identificar essa característica nessa passagem aí? Alguém pode responder? Onde foi, pastor? 1 Coríntios, onde? 9:19. Nós lemos aqui no estudo. 9. Isso. Mas já me esqueci. Porque ali o apóstolo Paulo, ele utiliza o termo escravo, certo? Então a gente fica com a mente de que o escravo é um sofredor, certo? E normalmente pessoas inteligentes não são escravas, certo? Entre aspas. Mas o que Paulo estava dizendo ali era uma figura de linguagem. Ele disse, eu fiz-me escravo, mas também ele podia dizer, fiz-me de intelectual, mas também ele podia dizer, fiz-me de liberal, não liberal no sentido de liberar tudo, mas liberal no entendimento de poder participar do contexto onde a pessoa está. Fiz-me de roqueiro, fiz-me de surfista, fiz-me de sei lá, isso tudo sem pecar. E tem que entender que o limite é o pecado. Ou seja, você se adequar ao contexto onde você está. Eu vi assim, alguns comentários de pessoas que dizem que, por exemplo, a igreja Bola de Neve é muito liberal. Não é não, irmão. A igreja Bola de Neve ela é mais dura, mais rígida do que a igreja Batista. Agora, só que eles aceitam pessoas com tatuagem, eles aceitam pessoas que falam gírias, esse tipo de coisa. Mas lá eles têm um discipulador, cada um, que esse discipulador ele vai corrigindo a vida da pessoa pontualmente. E a gente ouve tanta coisa, impressionante, infinito e ousado amor de Deus, saiu de lá de dentro dessa igreja e tudo mais. Você sabe o que é isso? É a capacidade de ver as pessoas além da aparência. Então, isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando é a gente ser capaz de ver as pessoas além da aparência.
Entendeu? Então, o que Deus olha para uma pessoa é para o coração. Por isso que você vai chegar em tribos indígenas para pegar o evangelho, vai ver um bocado de pessoa pelada lá. Todo mundo andando pelado, mas mais primitivas. Mas existe imoralidade entre eles por andar daquele jeito? Não, porque faz parte da cultura deles. Eu não quero dizer que você vai ter que ficar pelada lá também, não, pelo amor de Deus. Mas é entender o que é o processo. Certo? O que é o processo? Tem que ficar pelada. Tem que ficar, né? Tá bom. Então, Isso fala muito naquele filme, pastor, Superação Milagre da Fé, que o menino se afoga. Isso. E depois ele... Aquele filme é emocionante demais. Não é muito forte. E o pastor, ele pinta o cabelo, né? Lembra? Isso, aquele cabelo. E a mãe do pastor, a mãe do menino o tempo todo pegava no pé do pastor por causa do cabelo dele. Isso. E o que é que ele queria? Era a única forma dele alcançar os jovens. Perfeitamente. A visão do pastor estava lá na frente, certo? Então, cada um de nós precisa aprender a desenvolver também essa visão, certo? Então, o que acontece muito é o seguinte, as pessoas elas querem adaptar as outras pessoas ao estilo de ser evangeliquez, quando, na verdade, o que a gente precisa é alcançar o coração das pessoas. O coração das pessoas. Uma vez uma amiga de Milena, acho que a maior parte deve conhecer, mora ali no condomínio, pelo menos acho que Gabi deve conhecer, e acho que a Eliane também deve conhecer. Chama Bia Gottschalk. Ela mora ali perto de Eliane, certo? Com a mãe dela, e a mãe dela é casada com o irmão de um cara que é muito influente aqui no condomínio. Eu esqueci até o nome dele, mas bem conhecido. Essa menina gostava de cabelo rosa, lilás, todo doido. E um dia foi lá na igreja. Eu não sei se foi preconceito dela, que às vezes a pessoa já chega achando que está chamando a atenção. Eu não percebi isso, mas ela achou que quando ela entrou, todo mundo ficou olhando para ela. E de fato, a gente sem querer olha realmente. Certo? Sem querer. É tão uma coisa tão sem querer. É o problema agora que está ocorrendo também com porque, na verdade, a gente olha, não é com olhar de julgamento, a gente olha para ver quem é que está entrando. Eu sei. Só que a pessoa, por achar que já está no erro, pensa que a gente já está olhando, julgando, exatamente. E não é, na verdade. Exatamente. Ela já se julga errada, ela já faz aquilo para causar aquele impacto, certo? Então ela sabe, quando olha, causei impacto, e aí ela já cria um argumento dentro do interior dela. Isso é bem complexo, mas a gente vai um dia aprender a chegar a esse nível, né, de poder saber esse. Agora, por exemplo, o que é que está acontecendo ao redor do mundo? Black Matter Lives, né, vidas negras importam. Por causa do que aconteceu com o George Floyd lá nos Estados Unidos, tá sendo esse movimento internacional a favor ou melhor, contra o racismo, né? Contra o racismo. Irmãos, nós precisamos, como crentes... Nunca vai dizer. Hein? Não entendi. Alguém falou? Mas, pastor, eu não gosto de racismo. Racismo nunca vai acabar, sempre vai existir. Mas nós, cristãos... Eu posso estar errada. Não, você não está errada. Nós não podemos fazer essa distinção. Não podemos fazer essa distinção. Não é fazer essa mas distinção. O mundo faz. Não é fazer essa distinção. Nós precisamos agarrar essa bandeira. Apesar de ser uma bandeira de esquerda, que eu não concordo com o movimento esquerdista, certo? Me desculpem os esquerdistas aqui. Mas a gente tem que respeitar cada um. Eu respeito todo mundo, já que sabe disso que eu respeito e ela me respeita. O importante é essa manutenção desse respeito, certo? Então, mas é uma bandeira que nós crentes precisamos agarrar, porque eu recentemente ouvi um relatório de uma pessoa, certo, sobre racismo, que ela sofreu racismo a vida toda e que dentro da casa dela ela sofria esse racismo. Então, irmãos, nós como crentes, quando pregamos a igualdade, nós precisamos assumir uma bandeira como essa. Isso não é assumir a postura, porque, na verdade, isso deveria ser uma pauta universal, não importa se é direita ou se é de esquerda. É uma pauta universal, é a humanidade. Você está entendendo? Como é que
que um dia eu tenho um sonho de um dia conhecer Jerusalém, conhecer a África, fazer um evangelismo lá, participar de uma cruzada evangelística lá, ou até mesmo na nossa nação. O nosso quintal, certo? Está cheio de multirraças, certo? Eu fui convidado essa semana por Ilmara para participar de um bate-papo sobre o racismo lá no meio intelectual. Ela mandou para mim no Instagram e eu entrei. E era evangélicos discutindo o racismo. Só que o pessoal assume posturas extremistas. E aí o extremismo gera outra forma de racismo. Você está entendendo? Outra forma de racismo. Aí ela chegou ao ponto, a moderadora lá, que estava levando a discussão, de dizer que uma negra não deveria se casar com um branco e um branco não deveria se casar com uma negra. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Mas isso está sendo uma pauta, gente, nas últimas manifestações que houveram aí de Antifa, não sei se vocês viram, mas tinha um grupo de negros dizendo que miscigenação é genocídio. Isso é nazismo. Só que nazismo praticado por negros. Imagine só. Inverteu a coisa. Então a gente tem que ser a favor da pauta correta. Quem foi que saiu? Gabriela, não foi? Tem que ser a favor da pauta correta. Todos somos seres humanos. Todos somos dignos do amor de Deus. Todos somos alcançados. E a questões culturais, a gente tem que respeitar individualmente cada um, posições políticas, posições sociais, tudo tem que ser respeitado. Porque isso vai da individualidade. O que Deus ele procura, certo, é o seu coração. O que ele procura é saber o que você tem aí, como você ama ele, o quanto você ama ele. E aí, dentro da sua escala de valores, é que você vai colocar Deus acima de tudo. E aí, quando você tem Deus acima de tudo, você vai começando a eliminar aquilo que dentro da sua escala de valores conflita com os princípios divinos da palavra, né? Diga aí, Léa, você teve um insight aí. Não, que eu me lembrei do que aconteceu comigo alguns dias, né? Assim, quando você falou agora da... Paulo tinha ido em Atenas, que é a cidade totalmente idólatra, não é isso? Isso. A minha família é totalmente... Eu não vou falar, não estou estou dizendo que minha filha todas são, a maioria, tudo é idólatra. Certo. Né? Aí me veio um caso agora aqui na mente, que o senhor disse, aí Paulo, se fazia isso aqui, entrava todo canto, sei o quê. Aí me lembrei do que aconteceu comigo. Um deles estava com a minha irmã, rapidinho. Certo, pode falar. Aí eu almocei lá, acabei tá ouvindo? Tô ouvindo. Tô. Almocei lá. Quando terminou o almoço, aí ela saiu com um copo de água na mão e foi me dando um copo de água, né? Eu disse, não, mas eu não gosto de beber água, já não tomo líquido no refeição, depois de almoçado, não tomo líquido no refeição. Não, menina, não toma essa água, não sei o que. Aí depois ela foi e falou. Mas só quando eu não me atentei o que era. Ela foi também a Maria Clara, eu peguei. Aí ela fez, menina, tome que essa água é consagrada. O padre não sei o que, como é? O padre, esqueci, mas só que ela gosta muito, fez a oração, não sei, benzeu. Aí eu fiquei por dentro, dizendo, me dá esse negócio aqui. Aí vamos dentro. Entendeu? Entendi. Aí eu bebi esse Senhor, meu Deus. Então, a pessoa se pega em algumas situações que você não quer, mas e aí, qual seria a minha atitude? Não. Eu disse, agora, se eu disser assim, não quero, mas se eu alguma coisa, eu oferecer a ela, da minha parte, que seja ligado a Jesus, ela vai querer aceitar? Não vai, isso vai me esse negócio. Mas você sabe como é que se chama isso? Se você bebe a água que ela está na hora ali, você ora ao Senhor e quebra lá se tiver alguma coisa e bebe a água. Você está criando uma reciprocidade com ela. Ela vai se sentir até na obrigação de, uma hora que você convidar, oferecer, ou quiser ler uma palavra, pelo fato de você já ter atendido ela poder atender, ela vai atender você também. A gente tem que ter essa sabedoria, certo? Evidentemente que a gente não vai ficar aqui se rendendo às práticas. Mas, por exemplo, o Saulo aí, ó. Diga, Saulo, você já viu que tem algumas igrejas, eu não compactuo com isso e nem também critico. Mas existem igrejas que colocam o copo d'água lá, ora pelo copo d'água e manda a pessoa beber água.
certo? Existem igrejas que Eu já fiz muito isso, já fez pastor. sabonetezinho, Eu já fiz muito varinha. isso. Mas hoje... não, sabonete essa coisa não, mas água, mas hoje em dia, eu gostei de Você mim. tem, Posso estar você tem errada. esse entendimento. Sabe Entendeu? por quê? Porque você... Posso estar errada. Não, você subiu um degrau. Olha, você subiu um degrau. Mas o fato de ter subido esse degrau não significa que você desrespeite quem está no degrau abaixo. Certo? Por exemplo, óleo para ungir. Não sei quem é que está aqui. Tem gente que chama de óleo ungido. Amados, não é óleo ungido. É óleo para ungir. Você unge com óleo. E as pessoas chamam de óleo ungido. E atribuem, tem gente que tem uma fé gigantesca como sem aquele óleo não tem solução. Acontece isso. Aí acontece esse negócio da mente da pessoa, entendeu? Às vezes pode orar, não acontecer, mas se botar óleo, acontece. Então foi o óleo, né? Eu vou desrespeitar. Não quero entrar nisso, não. Eu vou desrespeitar o nível de conhecimento da pessoa ou o nível da fé dela? Não. Não vou desrespeitar. Muito pelo contrário. Se ela tiver um dia oportunidade de aprender com a mente aberta, num momento como esse, a gente puder compartilhar, é uma coisa. E mesmo assim a pessoa pode ouvir e querer manter do jeito que está. Está tudo bem. Sem julgamento. O que é que Jesus disse? Não julgueis. Sem julgamento. Não ser julgado. Isso. No momento certo, o Espírito Santo pode falar com ela. Ela vai ter um momento dela com Deus. Está tudo bem. E eu tenho óleo, eu oro pelo óleo e me pedem óleo e eu dou óleo e tudo bem. Está tudo bem. Você está entendendo o que é que a gente precisa desenvolver? Como é o desenvolvimento do nosso relacionamento para que a gente possa atrair as pessoas? Não é aquela coisa, gente. Tem muita gente que fala ou é ou não é. Não existe isso. As pessoas elas têm dentro de si os instintos de proteção contra a integridade individual delas. Para que o Espírito Santo possa fazer a obra, certo? Esse trabalho ele precisa ser paulatino. O sistema de defesa intelectual da pessoa precisa começar a aceitar que dali está vindo o bem e não um confronto. O confronto não é contra a pessoa. Lembre, a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue. Então a nossa luta não é contra pessoas. As armas da nossa milícia elas não são carnais. E tem que entender isso. Então é trabalhando mentalmente, você trazendo realmente a verdade no sentido mais profundo da palavra, no sentido mais profundo do amor, do evangelho, do verdadeiro sentido do que Jesus fez aqui na cruz, que é maravilhoso. A gente tem mais uma atividade aqui, certo? Que é essa atividade que, pelo qual eu mandei vocês trazerem o papel. Mas eu vou dar essa atividade para casa. Deixa eu ver quanto tempo foi. Pastor, diga. Eu vou precisar sair. Já está no finalzinho mesmo. Tá? Me dê só mais 5, 10 minutos aí que a gente termina. Certo? Essa atividade eu vou dar para vocês fazerem em casa e no próximo domingo eu vou cobrar. Qual é a atividade? Certo? Vocês vão escrever, certo, o seu testemunho de salvação. Como vocês foram alcançados para Jesus. Como foi a primeira vez. Aquilo que você me falou, Deise, entendeu? Você vai escrever no papel. Todo mundo vai fazer isso. Certo? A primeira vez que falaram no Evangelho, no dia que você aceitou Jesus. Tá certo? Então, depois vocês vão abrir o livro na página 102, na seção 7, certo? No livro. E lá vocês vão ver, certo? Se o seu testemunho faz referência aos pontos que estão lá. Entendeu? Aos pontos que estão lá. Se não fizer, vocês vão acrescentar esses pontos. Se vocês começarem a fazer e tiverem dúvida durante a semana, me chama no zap que eu oriento direitinho. Certo? Bom, essa aqui é o que eu estou passando para casa. Certo? E eu quero de vocês outra coisa. Mais uma coisinha só. O desafio de leitura bíblica. Certo? Todo mundo... Eita! Meu Deus. Meu iPad. Ai, meu Deus, eu não consigo... Segura. Caiu e bateu aqui na impressora. Foi uma confusão. Mas tudo bem.
Não quebrou? Quebrou não. O desafio da leitura bíblica, nós vamos fazer um upgrade para o mês. Certo? Eu pensei... Quem foi que saiu? Eliane, né? Eu pensei em retomar de um ritmo mais lento, começar de 1 a 1, mas hoje de manhã eu em oração, o Senhor falou no meu coração o seguinte, para fazer algo interativo. Eu tenho aqui que te passo. Então, uma coisa interativa. O que é que eu pensei? Certo? Vamos pegar o livro de Atos. Terminou o evangelho, quem perdeu, perdeu. Depois a pessoa pode retornar. Tá certo? A gente pode criar uma outra estratégia para a pessoa retornar. Mas se a gente não der continuidade, vai ficar a vida toda esse vai e vem. Ioiô. Não conseguiu, vai ter sempre alternativa. Não, a gente tem que fazer as pessoas entenderem que elas precisam também ter responsabilidade. Certo? E cumprir até com a sua palavra. Certo? Então a gente vai pegar o livro de Atos. O livro de Atos são acho que 27 capítulos. Deixa eu ver aqui, meu Deus. Quantos são no total? Certo? Deixa eu abrir a Bíblia aqui. Atos são 28 capítulos. Então dá quase um mês. No mês de julho, nós vamos ler o livro de Atos, mas em lives. Eu pensei em fazer o seguinte. Fazer uma live com todo mundo, um determinado horário que seja confortável, e a gente lê e bater um papo sobre o livro de Atos. Certo? O que é que vocês acham? O desafio nesse sentido? É uma forma diferente. Né? A gente lê e bate... Aí tá mais estreito. Né? Fica mais estreito? Que bom, é bom para estreitar mesmo. Não, olha, eu tô lendo o meu. Você lê, minha filha. Termine de ler. Mas participa das lives também. Entendeu? Mas 3 capítulos? Não, Peraí, mas você vai querer um capítulo por dia. Não tem nada a ver com isso de 3 capítulos. O que a gente leu, eu também tô lendo. Mas aí, só que assim, só tem eu e você lendo. Então tem que buscar uma maneira de estimular as pessoas a lerem a Bíblia. Porque assim, se não ler, a gente não vai conseguir alcançar. A gente não vai ter identidade nunca. Exato. Não adianta. Não é eu que estou dizendo, a palavra diz, né? É mergulhar. Agora, para que isso aconteça, as pessoas não têm costume, não foram... agora está tendo isso, graças a Deus, e a gente tem que aproveitar. Agora também tem que todo mundo dar o primeiro passo. Isso. Né? Então, assim, o que a gente leu, a gente vai aproveitar, porque Bíblia é para ler a vida toda. Acabei de ler, recomeço. E as pessoas têm que entender isso. Lê a Bíblia 1000 vezes, 100 vezes, 120, 40 mil vezes, porque não vai parar mais de ler. Isso. A gente assumiu um compromisso, aceitamos Jesus, e essa palavra vai ter que gravar no nosso coração para sempre. Mas eu tenho que gravar versículo, eu tenho que gravar? Não. A gente tem que entender e viver. E para viver a gente tem que ler. Não vai ser ouvir o que o pastor falou lá no domingo e eu comer aquilo. Aí eu já chego em casa, eu vou ser uma vitoriosa que o pastor falou. Eu vou ser. Na terça eu já estou duvidando. Será que eu vou ser? Porque eu não sei se eu vou ser. Né? Não tem um fortalecimento, né? Não tem um fortalecimento. Você não tem o reforço da palavra. Né? Você não tem aquilo, o que impacta realmente, que muda dentro de si para você continuar firme, independentemente das condições. É porque você não vê nenhum vitorioso com facilidade. Todo vitorioso é na base da dificuldade. Certo? É difícil. Agora é o seguinte, eu queria só para a gente concluir, isso da sugestão de vocês. Se eu falar só uma coisa, então essa ideia do pastor é uma ideia nova, uma ideia boa, para ver se a gente exatamente, consegue estimular. Quando a pessoa começar a ler, vai gostar tanto que vai querer ler tudo. Você lê, continua lendo. Então quer começar em Atos. Quer começar em Atos. Não é bem começar. Preste não atenção. Começar... Não, preste atenção. Não é bem começar em Atos. É porque o primeiro mês... Mas não tem que começar no primeiro livro, não? Me ouça, Nesilda. Me ouça. Já começou. Certo? E começamos com os 4 primeiros evangelhos. Agora nós vamos dar continuidade. Quem leu os 4 primeiros evangelhos ganhou. Quem não leu está atrasado. Durante as lives, eu vou falar, gente, se você que não leu os 4 primeiros evangelhos, comece a ler paralelamente a esse trabalho.
E diariamente a gente já vai estar em atos, ou seja, a vida vai estar correndo. Isso pode estimular as pessoas a voltarem a ler em outros momentos. Vai ter o momento da live, que a gente vai estar tudo junto, vai ter a motivação, vai ser necessária a participação de todos. Eu estou pensando ainda assim em live, ou eu estou até querendo pagar a assinatura do Zoom. Porque na assinatura do Zoom a gente bota um bocado de gente e dá para participar todo mundo na assinatura do Zoom. Só que é $14 por mês, né? E dá 80 e pouco reais. Certo? Eu estou pensando ainda. Agora, outra vantagem do Zoom é que você consegue deixar gravado, certo? No host do Zoom. Aqui eu estou gravando no meu computador. Mas quando você faz a assinatura do Zoom, ele tem um host próprio que pelo link você manda. Isso você vai poder compartilhar. E eu posso, inclusive, abrir o Zoom no próprio YouTube e as pessoas participarem do Zoom e no YouTube. Então tem um monte de vantagem no Zoom, certo? Mas eu estou pensando ainda. Mas o que eu preciso de vocês é isso. Qual a ideia melhor? Instagram, porque a participação no Instagram, você só pode 2 pessoas. Vou deixar você falar. 2 pessoas no Instagram. Você não consegue botar 4 pessoas no Instagram. Só 2. Certo? E o restante do pessoal é ali no tecladinho, né? Teclando. Ou no Zoom, onde eu posso abrir uma tela assim, ó, com todo mundo, certo? E todo mundo participar. E alguém quiser falar, clica a mãozinha lá e tal, e assim por diante. Me digam aí. Fale, Daisy. Com relação à leitura da Bíblia ainda, é o seguinte, e assim, a gente, entenda uma coisa, não é o tempo, a gente não tem que ter um tempo para ficar lendo correndo, só para marcar ponto, dizer assim, eu só consigo ler um livro por 2 meses, leia. Não importa. O importante é comer a palavra. Eu mesmo estou lendo a Bíblia já tem 2 anos lá. Mas eu estou aprendendo, entendeu? Então, para mim é importante. Tem de tempo, né? Às vezes a gente, eu não vou mais não, porque eu tenho que voltar. Não leva 2 meses, não vai. Não desiste, gente. Não desiste. E aí, com relação a esse negócio da live, eu acho assim, abrir para o mundo todo, eu não sei, eu não acho bom, não. Acho bom uma coisa mais... Fechada, então seria o Zoom. Sei lá, vocês que sabem. Ou o Zoom, ou uma sala porque como às essa. Vezes a pessoa tem até vergonha de falar o que, sabe? Fica meio cabreiro. Assim. E essa sala aqui, vocês estão achando ela legal? Ela é mais limitada em relação ao Zoom. O Zoom eu posso fazer muito mais estripulia. Certo? Então, o Zoom aqui, se eu colocar, por exemplo, um pano verde aqui atrás, e eu tenho esse pano, ó, vocês estão vendo ali o pano verde lá, ó, eu mudo esse cenário aqui, eu posso colocar aqui como se eu estivesse na igreja. Eu boto uma foto aqui da igreja aqui atrás com o cenário, eu boto assim como se eu estivesse na igreja, como se eu estivesse no outro ambiente, certo? O Zoom tem esses recursos que são muito melhores, além de eu poder abrir planilhas, quadros brancos, onde eu posso fazer aqueles esquemas. Aqui não, eu posso compartilhar uma tela, mas eu tenho que preparar tudo antes. Dá uma trabalheirinha maior também, né? Mas a gente quer compartilhar em muita coisa. Eu estou sentindo essa ânsia da gente aproximar mais a igreja. Se a gente todo dia tá junto, eu acho que vai ser um fortalecimento e tanto para a nossa igreja. E estudando a Bíblia, e estudando a Bíblia melhor ainda. Coisa. Aquele tempo do... Que a gente tem que... Aquele tempo da live das 23 horas foi tão bom. Eu vi tanta gente se engajando. O pessoal ficava acordado até 11 horas esperando a live. E tinha gente que todo dia estava na live ali, ó. Manuel França, Marilda. Eu acho que o estudo bíblico, assim, eu colocar mais cedo. Não dá para colocar 9 horas, porque tem os cultos e eu tenho meus trabalhos também. Mas tipo 9h30, 23h30. A gente fazer 1 hora de estudo. Né? Só no livro mesmo ali, lê o capítulo todo, separa os tópicos, bate um papo e dá um entendimento, que eu acho que seria por aí, né? A melhor alternativa, pelo menos uma experiência, para ver como é que vai dar, como é que vai ser. Né? O que é que vocês acham? Jaque, tá só olhando, coçando a boca. Não, eu, na verdade, eu estava lendo outro livro, por isso que eu não... entrei na mesma sintonia, né? Uhum. Eu estava lendo Romanos. E eu estou lendo muito lentamente, pastor, porque é o que eu disse ao senhor quando o senhor ligou para mim, né? A minha vida está bem... esse isolamento para mim está bem complicado com o Davi, viu? Uhum.
problema não, eu entendo. E aí, Curte ele. mas aí, Aprender a botar ele na curtição. A gente tem que começar também a criar ideias, estratégias de botar o menino na curtição. Baixa os vídeos bíblicos aí, sei lá, faz alguma coisa aí, tem alguma ideia aí. Bota a cabeça para pensar. Entendeu, gente? Sabe qual é o maior problema da gente? A gente não tem muito hábito de parar para pensar. Certo? Mas tem que parar para pensar. Tem que ter um momento de reflexão solitária, interior, né? Para poder a gente avançar. Mas é isso aí. Eu vou liberar vocês. Muito obrigado pela presença de vocês aí. Quem está aí, por favor, ligue o vídeo, né? E a gente vai encerrar aí com nós três. Gente, por favor, sugestões. O que é que vocês estão achando? Gostaram do conteúdo de hoje? Como é que foi? Me dê um feedback aí. foi bom. Eu não peguei do início, né? Mas eu gostei. Esse modo de interação, batendo papo, mostrando uma pregação, um slide. Porque eu tenho que adaptar, né? A capacitação de estilo não foi feita para ser assim, né? E a gente tem que adaptar. Era para ter... Essa interatividade é fundamental. Eu não vou... Era para esse texto aí que eu pedi a vocês, era para ser lido, mas o tempo já está bem esgotado, né? Já está mais de 1h30 aqui de aula. Então é bom a gente encerrar, né? Beleza, gente? Obrigado por tudo. Bom dia para vocês. Olha, hoje a palavra tá forte, viu? Tá muito boa. Tá muito boa. Convidem pessoas, certo? Deus está me levando assim a alguns entendimentos importantes. Só para você ter uma ideia do título da mensagem. Uma breve história do seu futuro. Né? Como é que a gente pode escrever uma história de algo que ainda não aconteceu? Né? Então, vai ser hoje o tema da mensagem. Né? Aguardo vocês todos lá, em nome de Jesus. E já que não vai levar a gente ao deserto hoje, não. Certo? Já que hoje vai aquietar a nossa alma. Amém, amados. Um forte abraço. Deus abençoe. Né? Tenha um dia assim na presença do Senhor. Pai querido e amado, obrigado, Senhor, por esse momento aqui na tua presença. Obrigado por essa aula maravilhosa. Te peço que teu Espírito Santo acompanhe teus filhos, ó Pai, durante o resto desse dia. Que façam assim, ó Pai, com que eles possam, ó Senhor, ter o teu consolo, o teu cuidado, a tua orientação para que a vida de cada um de nós seja melhor. A vida de cada um de nós seja melhor. E o teu nome seja glorificado sobre nós, em nome santo de Jesus. Amém. Um dia de vitória e de paz. Aleluia. Glória a Deus.